Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de processo civil. E agora nós vamos falar um pouco sobre princípios recursais, ok? Então, dentro da chamada teoria geral dos recursos, é extremamente importante que a gente conheça alguns princípios norteadores das relações recursais, ok? São princípios básicos que vão guiar aí o nosso estudo durante todo o tema dos recursos, beleza? Então vamos lá começar com o nosso material sobre princípios recursais. Nós vamos ter aí dois blocos para tratar sobre os princípios recursais. Vamos aí para o bloco número 1, tá? Analisando alguns princípios que você com certeza precisa conhecer na hora da tua prova, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles, a gente já começa aqui com uma grande polêmica, é o princípio do duplo grau de jurisdição, ok? Por que eu digo que é um princípio polêmico? Porque ele tem alguns desdobramentos aí que a gente vai conversar e você vai perceber que a gente tem algumas polêmicas aí, algumas divergências dentro da doutrina e da jurisprudência, tá? Mas a ideia do duplo grau de jurisdição em si, ela é uma ideia fácil de compreender. O duplo grau, ele serve para assegurar uma segunda opinião sobre a decisão, ok? Porque é perfeitamente natural, é da natureza humana. Quando recebe uma decisão que não lhe agrada, uma decisão que lhe é prejudicial, é natural a pessoa ficar inconformada, ok? E buscar tentar reverter aquela situação, ok? Tentar buscar aí digamos, a melhora da sua situação. Então, o duplo grau de jurisdição, ele é um princípio básico, porque ele permite que a pessoa, que a parte, que o legitimado recursal, enfim, ele tenha a possibilidade, ele tem o direito de ter uma segunda opinião sobre a decisão. Aquela decisão, ela será revista, beleza? E a ideia é que a decisão seja revista por um órgão diferente daquele que a proferiu, ok? Porque também é uma tendência dos seres humanos, em geral, quererem manter as suas decisões. Então imagine, por exemplo, se o recurso de apelação ele fosse julgado pelo próprio juiz que proferiu a sentença. Haveria uma grande probabilidade da sentença ser mantida. Isso é até uma questão estudada na psicologia, né? As pessoas tendem a manter os seus posicionamentos, salvo aí alguns casos. Agora, uma das grandes polêmicas que a gente começa, né, é sobre essa hierarquia do órgão revisor. Tudo bem, o duplo grau assegura que a decisão seja revista por um órgão diferente da que a proferiu. Mas este órgão que vai rever a decisão original, ele tem que ser um órgão hierarquicamente superior ao que proferiu a decisão originária ou não? Poderia ser um órgão de mesma hierarquia, né? Ou até poderia ser, de repente, o próprio órgão que proferiu a decisão a rever essa decisão através do recurso. Isso é uma grande polêmica, tá? Existe um posicionamento na doutrina, particularmente eu concordo, que o órgão revisor, ele tem que ser um órgão hierarquicamente superior ao que proferiu a decisão. Então, no caso do recurso de apelação, agravo de instrumento, né, as decisões são revistas pelo tribunal, portanto um órgão diferente, e hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão originária, tá certo? Entretanto, a polêmica se instaura porque a gente tem alguns recursos que são julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão.
O clássico exemplo é o recurso de embargo de declaração. Quem é que julga os embargos de declaração? O próprio juiz que proferiu a decisão, o próprio órgão que proferiu aquela decisão embargada. E aí, os embargos de declaração, eles acabam excepcionando, digamos assim, esse duplo grau. Tá? Por exemplo, na lei dos juizados especiais, a 9.099, existe previsão de recurso, o tal do recurso inominado, que é o recurso cabível contra as sentenças no juizado, mas esse recurso, ele é julgado por uma turma recursal. Tá? E essa turma recursal, ela é composta de juízes de primeiro grau. Não é composta de desembargadores, não é um órgão, né, digamos assim, não é um tribunal. A turma recursal não tem natureza de tribunal, porque é composta por magistrados de primeiro grau. E aí como é que fica essa questão da hierarquia, né, dentro do duplo grau? Então são algumas polêmicas que o princípio do duplo grau, ele acaba não respondendo. Como que fica os embargos de declaração, como que fica a questão dos juizados, beleza? Então a ideia central do duplo grau é exatamente que a decisão seja revista, beleza? Natureza constitucional. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está expresso na Constituição, tá? Ele não está expresso. Então você pode dar uma lida na Constituição, você não vai achar. O que acontece é que muitos falam que ele é um princípio constitucional implícito, porque se você analisar as competências constitucionais dos órgãos do Poder Judiciário, você vai ver que a Constituição prevê a competência recursal de alguns órgãos, beleza? Então basta você dar uma lida ali nos artigos da Constituição que tratam sobre Poder Judiciário e você vai reparar que a Constituição prevê a competência recursal para alguns órgãos. Então alguns dizem, olha, tá vendo? Quando a Constituição prevê essa competência recursal, ela está fazendo o quê? Ela está garantindo o duplo grau de jurisdição. Ela está garantindo essa possibilidade da decisão originária ser revista. Beleza? Agora, existem exceções no nosso código, né, no tocante ao duplo grau de jurisdição. Um bom exemplo é a teoria da causa madura, que está lá prevista no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. Um dispositivo especialmente aplicado para o recurso de apelação, mas que também pode ser estendido para outras situações, tá? Na teoria da causa madura, o tribunal, ele será responsável por julgar o mérito do processo. Então, por exemplo, suponha que o juiz de primeiro grau tenha extinto o processo, deu lá uma sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base numa das hipóteses do artigo 485. A teoria da causa madura permite que, se o processo estiver em condições, ao invés do tribunal devolver o processo para o primeiro grau, para que o juiz profira uma decisão de mérito, o próprio tribunal já pode fazer isso. O próprio tribunal já pode julgar o mérito. Né? Então, o que acontece? Isso seria uma exceção ao duplo grau de jurisdição, porque o processo foi para o tribunal sem análise de mérito, o tribunal anula a sentença do juiz, e ao invés de mandar a sentença de volta, né, para o juiz de primeiro grau, o próprio tribunal poderá realizar o julgamento do mérito, para ganhar o quê? Tempo. Então, neste caso, o duplo grau de jurisdição, ele dá espaço ao princípio da celeridade, que é um princípio também de índole constitucional, ok? Então, a celeridade, ela é mais importante neste caso. Por fim, existe uma grande desvantagem do princípio do duplo grau de jurisdição, que, de fato, a doutrina tem muita razão ao apontar, que é o desprestígio do primeiro grau. Muitos dizem que o juiz de primeiro grau, em algumas situações, ele é simplesmente um mero parecerista. Por quê? Porque a decisão dele só vai ser efetivamente cumprida depois que ela for confirmada ou modificada pelo tribunal. Ok? Tanto é que o recurso de apelação, que é o principal recurso, né, que nós temos, ele é dotado de efeito suspensivo automático pelo CPC. Né? Então, quer dizer, a sentença ela fica paralisada quando existe o recurso de apelação.
Só depois do julgamento da apelação que a gente pode ter a produção de algum efeito da sentença, né? Então isso faz com que o primeiro grau ele tenha um grande desprestígio, tá certo? Seja apenas um órgão de passagem, né? Porque quem vai efetivamente decidir a questão, na maioria dos casos, é o segundo grau. Tá bom? O próximo princípio que a gente conversa é o princípio da taxatividade. É um princípio que a gente não tem aí grandes dificuldades, tá? A taxatividade, ela nada mais é do que a legalidade aplicada aos recursos, tá? Porque de acordo com esse princípio da taxatividade, todo recurso deve ter previsão em lei. Todo recurso deve ser criado por lei, ok? Portanto, não existe a possibilidade aí do recurso ele ser criado, por exemplo, através de um negócio processual, por vontade das partes, né? Não, nada a ver. O recurso, todo recurso, ele tem que estar previsto em lei, ok? E a doutrina ainda complementa dizendo que essa lei deve ser uma lei federal, em razão daquilo que dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição, que atribui à União competência para legislar sobre processo. Ok? Portanto, não basta que o recurso esteja previsto em lei, tem que ser lei federal. Logo, existe um rol legal de recursos, um rol taxativo de recursos. Percebe? E este rol taxativo, ele só pode ser modificado através de lei mesmo, né? Então, a jurisprudência, por exemplo, a doutrina, por exemplo, não podem criar recursos. Como eu mencionei agora, também não se pode criar recurso por negócio processual, isto é, por vontade das partes. Então, não é possível aplicar o artigo 190 do CPC aqui neste caso. Professor, como ficam os tais agravos regimentais, recursos previstos pelos regimentos dos tribunais? Isso seria inconstitucional, porque afinal de contas, regimento de tribunal não é lei. Então, como é que o regimento de um tribunal pode criar um recurso? Bom, na verdade, a doutrina explica o seguinte: os regimentos internos, eles apenas vão detalhar o procedimento de recursos que já estão previstos na lei, né? No caso do agravo, o nosso CPC prevê o recurso de agravo, né? Na verdade, o nosso CPC prevê 3 tipos de agravo: o agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo em recurso especial ou extraordinário. Então, quando o tribunal, através do seu regimento, fala sobre agravo regimental, ele está detalhando recursos que já estão previstos em lei. E hoje, no nosso CPC, lá no artigo 1021, nós temos a previsão do agravo interno. O agravo interno, que é um recurso cabível contra decisões monocráticas de relator em tribunal, que o próprio CPC fala que o procedimento do agravo interno, ele deve ser disciplinado através aí do regimento, né? Ele tem que ser disciplinado através do regimento do tribunal. Beleza? E perceba que não é só o CPC que pode criar recursos. Não é só o CPC que pode criar recursos. Nós temos recursos, por exemplo, na Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, a LEF, Lei de Execução Fiscal, que cria os embargos infringentes contra a sentença. Nós temos o tal do recurso inominado, do artigo 41 da Lei 9.099. Então, recursos não necessariamente estão previstos no CPC, lá no artigo 994 do CPC, né? Eu posso ter recursos criados por outras leis. O princípio da singularidade, ele é um princípio bastante interessante, tá? O princípio da singularidade também pode ser chamado de unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Ele é o princípio que nos fala que só existe um tipo de recurso adequado para cada decisão. Beleza? Então eu só tenho um tipo de recurso adequado para cada decisão. Então, exemplo, contra a sentença é apelação, contra a decisão interlocutória lá do 1015 é agravo de instrumento, contra a decisão monocrática de relator eu tenho o agravo interno, ok? Então, esse princípio determina que existe uma única espécie recursal
contra cada decisão judicial. Beleza? Então a gente tem aí essa possibilidade, tá? Esse detalhamento, o nosso legislador, ele quis de forma muito didática explicar exatamente quais são as hipóteses de cabimento de cada recurso. Então, este recurso é para isso, aquele recurso é para aquilo, justamente em homenagem ao princípio da singularidade, tá? Agora, tome muito cuidado, por quê? Porque às vezes, contra uma mesma decisão, então vamos imaginar aqui uma sentença, por exemplo, às vezes, contra uma mesma decisão, eu posso ter vários recursos, tá? Eu posso ter vários recursos, desde que esses recursos tenham a mesma natureza. Como assim, professor? Ué, pense num caso de sucumbência recíproca. Na sucumbência recíproca, tanto o autor como o réu saíram insatisfeitos, tá? Nenhum deles conseguiu tudo o que queria. Então, na sucumbência recíproca, ambos perderam. Logo, eu vou poder ter uma apelação do autor e uma apelação do réu. Uma apelação do autor, uma apelação do réu. Eu vou ter dois recursos contra a mesma decisão. Isso é possível? É, porque estes recursos têm a mesma natureza. São duas apelações. Mesma coisa acontece num caso de litisconsórcio. Um litisconsórcio passivo com 3 réus, por exemplo. Os 3 podem apelar, se for o caso. Então eu vou ter 3 recursos de mesma natureza contra a mesma decisão. Beleza? Isso é uma mitigação da singularidade, tá? Isso é uma mitigação da singularidade, que é admissível porque estamos falando de recursos de mesma natureza. Muito cuidado com aquelas chamadas decisões objetivamente complexas, tá? Isso aqui é um perigo no âmbito da singularidade. Vamos utilizar como exemplo a sentença. Por que eu digo isso, pessoal? Pelo seguinte, porque no caso de uma sentença, você sabe que às vezes a sentença, ela pode tratar sobre uma matéria prevista no artigo 1015 do CPC. Uma sentença pode tratar sobre tutela provisória. Uma sentença pode tratar sobre gratuidade da justiça. Então, quando eu tiver uma sentença tratando sobre matéria do 1015, como é que você vai fazer? Você vai contra essa sentença apelar e agravar de instrumento? Não. Você vai estar ofendendo a singularidade. É um tipo de recurso só contra cada decisão. Então, neste caso, pessoal, você tem que ver o seguinte: se eu tenho uma decisão objetivamente complexa, como uma sentença tratando da matéria do 1015, só vai caber um único recurso, que no caso é o recurso de apelação. O próprio CPC fala isso. Então, contra a sentença, não vai caber agravo de instrumento com relação àquele capítulo que trata sobre matéria do 1015. Não, contra a sentença é apelação, ponto. Não interessa se ela trata sobre matéria do 1015 ou não. Ok? Então, cuidado com essas decisões complexas. Agora, nós também temos exceções ao princípio da singularidade. Casos em que, contra uma mesma decisão judicial, eu poderei ter mais de um tipo de recurso. Aí nós não vamos estar falando de recursos da mesma natureza. Vão ser recursos distintos. Então, a mesma decisão judicial comportará recursos distintos, tá? Mas aí nós temos uma exceção legal, uma exceção que está prevista na lei. Um clássico exemplo é o recurso especial e o recurso extraordinário. Esses dois recursos aqui são cabíveis contra acórdão. Contra acórdão. Então, contra a mesma decisão judicial, eu posso ter o recurso especial para o STJ, eu posso ter o extraordinário para o STF. E dependendo do caso, eu ainda posso ter o recurso ordinário constitucional, também contra acórdão. Beleza? Então, são exceções legais, aonde contra uma mesma decisão judicial, eu posso ter mais de uma espécie de recurso cabível. Ok? Mas, repito, neste caso, eu vou depender de previsão da lei. Voluntariedade, um dos princípios recursais mais básicos que a gente tem, né? A voluntariedade nos fala que recorrer é a opção da parte,
ninguém pode ser obrigado a recorrer, ok? Logo, se recorrer depende única e exclusivamente da vontade da parte, não se admite no nosso sistema recurso de ofício pelo magistrado. Né? Imagine, por exemplo, o magistrado interpondo um recurso contra, sei lá, sua própria decisão. O magistrado vai e apela ou agrava de instrumento? Não. Né? Não existe recurso de ofício pelo magistrado. Depende única e exclusivamente da vontade da parte. Às vezes a parte até pode ter perdido o processo, mas se ela não quiser recorrer, ela não recorre, é a opção dela, ok? E é preciso respeitar. Por conta do princípio da voluntariedade, é que nós dizemos que o reexame necessário não é recurso. Reexame necessário não é recurso. Por quê? Porque no reexame necessário, o CPC determina que, em alguns casos, a sentença precisará ser revista, confirmada pelo tribunal, independentemente da vontade da parte. A sentença vai subir para o tribunal para ser reanalisada, independentemente da vontade da parte. Né? Quando eu tiver, por exemplo, sentenças condenatórias contra a fazenda pública, né, que estão aí condenando a fazenda pública a pagar algum valor, por exemplo, ninguém recorreu. Não interessa, ninguém recorreu, mas o CPC manda que a sentença, que o processo vá para o tribunal, para que o tribunal confirme aquela sentença. Então, isso não é recurso. Isso, o reexame necessário, ele pode ser classificado como um sucedâneo recursal. O que é um sucedâneo recursal? É um instrumento, um remédio, um mecanismo processual que tem efeitos muito parecidos com o dos recursos, mas que, tecnicamente, não é um recurso, ok? Então, o reexame necessário, ele pode ser classificado como um sucedâneo recursal, mas recurso ele não é, porque não há voluntariedade. Esse princípio acaba tendo uma relação muito próxima com o princípio da inércia, né? Ou também chamado de princípio dispositivo, que é aquele princípio que nos fala, lá no artigo 2º do CPC, que o juiz ele não pode começar processos de ofício, tá certo? O processo ele começa por iniciativa da parte. Então, esse princípio da inércia, ele pode ser considerado como um consectário do princípio da voluntariedade. Pela voluntariedade é que eu posso admitir tanto a renúncia quanto a desistência de um recurso, porque são desdobramentos dessa voluntariedade. Se eu recorro, se eu quiser, eu posso abrir mão deste direito, eu posso renunciar ao direito de recorrer e posso desistir daquele recurso que já foi interposto. Então, no caso da renúncia, eu abro mão do direito de recorrer antes de entrar com o recurso. Na desistência, eu simplesmente desisto de um recurso que eu já interpus. Ok? Dialeticidade. Veja, a dialeticidade trata do elemento descritivo de um recurso. O recurso, ele tem dois elementos, o volitivo e o descritivo. O elemento volitivo, a gente acabou de ver, é a vontade de recorrer. O elemento descritivo é aquele que fala que o recorrente precisa expor a fundamentação recursal. Ou seja, o princípio da dialeticidade é aquele que fala que o recorrente deve apresentar nas suas razões recursais a causa de pedir e o pedido do recurso. Ok? Então, o princípio da dialeticidade nos fala que o recorrente ele precisa expor dentro do recurso a sua fundamentação, isto é, a causa de pedir e o pedido recursal. O pedido recursal pode ser anulação da decisão, reforma, esclarecimento ou até mesmo integração da decisão se faltou algum ponto a ser analisado. Com este princípio, que exige que o recorrente traga suas razões recursais, fundamentando direitinho ali o recurso, é que eu vou permitir a elaboração das contrarrazões pela parte contrária. As contrarrazões serão elaboradas com base nas razões. Né? Então, as contrarrazões, elas vão ser elaboradas com base nas razões dentro daqueles limites. E eu também vou ter, dentro da fundamentação recursal, a fixação
dos limites de atuação do tribunal. Porque o tribunal, ele deverá se ater àquilo que está sendo levado a ele através do recurso. Então, a dialeticidade é um princípio importantíssimo, porque vai basear a elaboração das contrarrazões pela parte contrária e fixar os limites de atuação do tribunal. Tudo isso com base na fundamentação do recurso pelo recorrente, isto é, causa de pedir recursal e o pedido recursal. Ok? Então, dialeticidade é fundamentar o recurso, causa de pedir e pedido recursal. Ok? Para a gente terminar este bloco, pessoal, nós vamos falar rapidinho sobre o princípio da fungibilidade. Trata-se de um princípio muito interessante que permite, às vezes, eu receber um recurso por outro, tá? Ou seja, às vezes eu posso ter uma flexibilização do pressuposto de admissibilidade do cabimento. Por quê? Nós não falamos agora há pouco que para cada tipo de decisão judicial eu tenho um recurso adequado? Pois é. Então isso significa que a fungibilidade dá uma mitigada nesse cabimento, dizendo que às vezes, ainda que a parte entre com um recurso errado, este recurso errado poderá ser admitido como se fosse o correto. Trata-se aqui de uma decorrência do princípio da instrumentalidade das formas, que é aquele que nos fala que se o ato processual não causou prejuízo, se o ato processual atingiu o seu objetivo, ele deve ser mantido e não invalidado. Ok? Então, às vezes, contra uma determinada decisão, eu tinha que entrar com o recurso X, mas acabei errando e entrando com o recurso Y. Pela fungibilidade, o recurso Y poderá ser admitido pelo tribunal como se fosse o recurso X. É isso que nos passa a ideia de fungibilidade. Claro que, às vezes, eu vou precisar fazer adaptações no procedimento do recurso, porque pode ser que o recurso Y tenha um determinado procedimento e o X tenha outro procedimento. Então, neste caso, o tribunal vai intimar o recorrente para fazer as adaptações necessárias. Beleza? Professor, o CPC prevê casos de fungibilidade? Sim, nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, a possibilidade aí dos embargos de declaração, do recurso de embargo de declaração, ser conhecido como agravo interno. Percebeu? Então, o julgador, né, o tribunal, conhece dos embargos de declaração como agravo interno. O recurso correto era o agravo interno, mas eu entrei com embargos de declaração. Entrei com os embargos de declaração. Eu errei. Mas o tribunal pode reconhecer esses embargos de declaração como agravo interno. O que é isso? Fungibilidade. Fungibilidade. Outro caso de fungibilidade está aqui no 1032 e no 1033, que prevê a fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário. Ok? Então veja aí, né? Ó, se eu tiver lá no STJ, entrei com um recurso especial, e o tribunal entende que o recurso trata de questão constitucional, pode ser que o recurso especial seja conhecido como extraordinário. E aí o recurso vai ser remetido ao Supremo para julgamento. Ok? E mesma coisa. Tá certo? A mesma coisa. Pode haver fungibilidade entre recurso extraordinário e recurso especial. Um pelo outro. Agora, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram alguns requisitos para a aplicação da fungibilidade. Tá? Você precisa ter uma dúvida fundada quanto ao recurso cabível. Então, precisa ser realmente uma dúvida com fundamento. Quando que eu sei que a dúvida é fundamentada? Por exemplo, às vezes, a própria lei confunde a natureza da decisão. A própria lei, às vezes, chama de sentença, por exemplo, uma decisão que não é sentença. Aí houve uma confusão da lei. E aí, se a lei tratou como sentença, e eu entrei com o recurso errado por conta disso, eu tenho uma dúvida fundada. Ou a doutrina e a própria jurisprudência divergem quanto ao cabimento do recurso.
Então, alguns dizem que é o recurso X, outros dizem que é o recurso Y. A jurisprudência não se decide e eu não sei qual recurso entrar, entro com um e paciência. Entrei com um dos recursos. Se não for aquele, usa fungibilidade. Ou às vezes o juiz ele profere um tipo de decisão quando deveria proferir outra. Né? Então, essas hipóteses aqui, elas são suficientes para caracterizar uma dúvida pertinente que permite a aplicação da fungibilidade. Por outro lado, a fungibilidade não vai, de forma alguma, ser aplicada se o erro recursal for grosseiro, tá? Então, quando eu tiver um recurso manifestamente incabível, onde o erro foi grosseiro, não dá para usar fungibilidade. Por exemplo, eu apelo contra uma decisão que exclui litisconsorte do processo, né? Sendo que foi uma decisão interlocutória que excluiu o litisconsorte do processo, e eu vou e apelo contra a decisão interlocutória? Não, isso é um erro grosseiro. Aí o recurso não vai ser conhecido, paciência. Ok? E o terceiro pressuposto, que é dificílimo de comprovar, é a inexistência de má-fé. Porque, claro, a ideia da fungibilidade não é, de forma alguma, incentivar a má-fé. Né? Por isso que a jurisprudência tem adotado, em alguns casos, a teoria do prazo menor. Ou seja, vamos imaginar que contra uma decisão eu fiquei com dúvida entre o recurso X e o recurso Y. Tá? A jurisprudência vai analisar a má-fé se a parte escolheu o recurso com prazo menor. Suponha que o recurso X tenha prazo menor de interposição do que o recurso Y. E eu utilizei o recurso X. Se eu utilizei o recurso que tem prazo menor, significa que eu estava legitimamente com uma dúvida. Eu não quis ganhar tempo, né, usando o recurso de prazo maior. Não, eu usei o recurso de prazo menor porque eu realmente imaginava que era ele o cabível. Então isso demonstra o quê? Que a parte não agiu de má fé. Se o recurso utilizado foi o de prazo maior, o tribunal vai entender que, neste caso, a parte queria ganhar tempo. Por isso, aplicou o recurso de prazo maior. Tá? É uma posição criticável, tá? Uma posição criticável aí na jurisprudência, mas que também, convenhamos, tende a desaparecer, porque o nosso CPC, ele trouxe uma ideia de unificar os prazos recursais, tudo em 15 dias, né? Exceção feita aos embargos de declaração. Então, essa teoria do prazo menor, ela tende a desaparecer com o passar do tempo. Ok? Então, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, tratando sobre princípios recursais. Daqui a pouquinho a gente volta, continuando com outros princípios, tá bom?